Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, 17 de julho de 2025. Sempre se faz essa pergunta, né? Você sabe como é feita a salsicha? E falam, se você souber como são feitas as salsichas, você nunca mais vai comer salsicha na vida, não sei o quê. Eu vale aqui também para mim. E as pesquisas? Vamos ver essa pesquisa da avaliação do governo Lula da Quaest. Uma das perguntas deles lá diz o seguinte: a afirmação de Trump de que a relação comercial entre os países é injusta está correta ou incorreta? Veja bem, esta pergunta é ambígua, é mal formulada, porque a relação comercial entre os países é injusta, mas é injusta em favor dos Estados Unidos, que tem o maior lucro em relação ao Brasil. E a acusação que o Trump faz é de que o Brasil é que lucra em cima dos Estados Unidos. Mas a relação comercial entre os países é injusta. Então, a pergunta está mal formulada. Tinha que dizer, a afirmação de Trump de que a relação comercial entre os países é injusta contra os Estados Unidos está correta ou incorreta? E isto não foi colocado. Injusta ela é. Então, a pessoa pode responder que está correta, querendo dizer que está correta, mas não está correta do ponto de vista do Trump. Então, isso já é uma pergunta mal formulada. E aqui ela é repetida em outra. Eu estou mostrando que ela se repete porque grande parte da pesquisa tem esses erros. Aqui está aqui, ó. Trump está certo ou errado de impor taxas por acreditar que há uma perseguição a Bolsonaro no Brasil. Espera aí. Existe perseguição a Bolsonaro no Brasil? Então, a primeira pergunta tem que ser esta. Não é? Aí aqui está dizendo que ele está certo ao impor taxas, ou seja, já está se pressupondo que existe uma perseguição. Não, ele está certo. Então, não, ele está errado. Mas não existe perseguição a Bolsonaro. Ele acredita, mas ele está errado. Então, vem de uma desinformação na pesquisa. A gente entende o sentido que o pesquisador quis fazer, mas nessa ele está vendendo uma desinformação. Não há perseguição a Bolsonaro. Mas ele não está dizendo que há, está dizendo que o Trump acha que há. Não é? Mas isso passa batido na pesquisa. Passa batido. E aí, mesma coisa. Trump está certo ou errado em impor taxa por acreditar que é uma perseguição a Bolsonaro? Isso aí é outra. Trump tem direito de criticar o processo em que o Bolsonaro é réu? Todo mundo tem direito de criticar. O Trump tem direito de criticar, sim. Eu posso dizer que sim. Mas não é isso que ele está querendo saber. Não é? Mas direito de criticar todo mundo tem. Eu posso criticar. O bolsonarista pode achar que o réu que ele está sendo perseguido. É uma pergunta mal formulada. Mal formulada. De novo, Trump tem direito de criticar o processo em que o Bolsonaro é réu? O que realmente provocou Trump a anunciar essas altas tarifas? Aí aqui, ó, falas de Lula durante os BRICS contra o Trump. Mas espera aí, teve fala de Lula durante os BRICS contra o Trump? Não. Teve ataque do Trump aos BRICS. E o Lula respondeu no último dia, de modo genérico, sem fazer nenhum ataque ao Trump. Disse que... E outra, né, Melo? E outra, né, Melo? Nos BRICS, o que o Lula chegou a falar, por exemplo, sobre a tendência dos países do BRIC deixarem de usar o dólar para fazer transação entre si. Né? Isso é atacar o Trump? Né? O presidente, o líder de um país
país que é membro de um bloco de países do sul global falando que eles têm interesse em abandonar o uso do dólar, para o Trump isso é um ataque, né? Para o Trump isso é um ataque. Para a Quest também é um ataque, será? Eu entendo o Trump se sentir atacado, né? Porque ele perde a hegemonia da moeda dele, né? Agora, o Instituto de Pesquisa achar que isso é um ataque, aí E veja que foi a opção mais votada. É uma fake news. Não houve fala de Lula contra o Trump nos BRICS, não houve. E é uma fake news dentro da pesquisa. Dentro da pesquisa. Exato. Aqui, ó, o que realmente provocou o Trump a anunciar, de novo está aqui, ó, né? Repete aquilo. Aí, Lula provocou o Trump ao criticá-lo no encontro dos BRICS. Mais uma vez, o Lula não criticou o Trump ao encontro com os BRICS. É mentira. Mentira, não houve provocação nenhuma do Lula. Provocar é quando você instiga alguém, quando você provoca alguém a tomar uma atitude, a fazer alguma coisa. Aí está dizendo que é uma reação do Trump ao Lula. E o Lula não provocou o Trump em hora nenhuma. Pelo contrário, o Trump é que provocou a reação do Lula. Quando o Lula disse que o Brasil era dos brasileiros e o Brasil era soberano, quando ele taxou. Em momento algum... É uma inversão total, né? Total. O Lula provocou o Trump, aí 55% disseram que sim. Isso daí, durante a pesquisa, já forma o espírito da pessoa para responder as perguntas subsequentes. Você já está direcionando o pensamento da pessoa. O Lula provocou o Trump, o Lula atacou, o Lula fez, entendeu? E aí a pessoa vai respondendo. O Lula não provocou a pergunta errada. Aí é a mesma coisa, a mesma pergunta. Aí, ó, qual lado está fazendo o que é mais certo nesse embate? Lula e o PT, Bolsonaro e seus aliados, nenhum dos dois, parari paralau, né? Mesma coisa. Qual lado que está fazendo a mesma coisa? Neste momento, governo e oposição deveriam se unir em torno da defesa do Brasil? Sim. 84? Não. Perfeito. Agora, pergunta que não foi feita aqui, né? Antes, nesses slides anteriores que eu botei aqui agora. Você acha que Lula e seus apoiadores estão unidos em defesa do Brasil? É diferente. Neste momento, governo e oposição deveriam se unir. Isso o povo acha. Mas aí, por que não fizeram essa pergunta aqui? Você acha que Lula e seus apoiadores estão unidos em defesa do Brasil? E outra, você acha que Bolsonaro e seus apoiadores estão unidos em defesa do Brasil? Eram duas perguntas que eu teria curiosidade de saber a resposta. E, principalmente, você acha que as perguntas, da forma que foram feitas, ajudaram ou prejudicaram a avaliação do Lula? É isso. Por isso tem que prestar atenção na pesquisa. Era isto o Fórum Mídias de hoje, sobre as salsichas e as pesquisas. Você vê, o Lula prejudicou e o Lula. O Lula provocou o Trump, o Lula nem falou, o Lula está falando do BRICS aqui, estava feliz da vida com o encontro dos BRICS, que foi um sucesso, mesmo muita gente jogando contra, porque o Xi Jinping não veio, segundo a Andréa Sadi, por causa da Janja, né? A Janja que falou. A Janja foi falar do TikTok. Meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Muito bom, Melo. Isso me lembrou que direto você fala quase como um subquadro dentro do Fórum Mídia sobre as notícias esquecidas, né? Para inaugurar o Perguntas Esquecidas. Agora, notícias desaparecidas. Agora dá para perguntar sobre as perguntas desaparecidas na pesquisa, né? Perguntas que deveriam ter sido feitas e não foram, né? Pois é. Agora, Melo, eles botaram aqui essa genérica,
nesse momento, o governo e a oposição deveriam se unir em torno da defesa do Brasil. Então, 84% disseram que sim. Aqui teve 9% que disse que não devia se unir. Mas a pergunta mais interessante seria isso. Se você acha que os apoiadores do Lula estão unidos em defesa do Brasil, já que você acha que todos deveriam se unir, e se o Bolsonaro e seus apoiadores estão unidos em defesa do Brasil, porque está claro que não. Está claro que não, estão contra o interesse do Brasil. Não é? Essa que é a verdade. Sim. Pois é, Melo. Então, já para a gente caminhando para o fim do nosso programa, trazer essa última notícia aqui, que é bem importante, que vai na linha dessa ofensiva do governo Lula diante dos tarifaços do governo Trump. O governo Lula não se intimidou, né? Mandou uma carta de volta para o governo Trump, tem feito essa campanha nas redes sociais, o Brasil é dos brasileiros, o brasileiro não tem medo, não vai se intimidar, uniu ali uma parte, inclusive, do Centrão, né? Uniu o país em torno da defesa da soberania nacional, e Lula vai além. Hoje à noite, ele faz um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão para falar sobre o tarifaço do Trump. Então, fiquem atentos, hoje à noite, as primeiras informações que eu tenho aqui é que esse pronunciamento vai ser às 8 da noite. Não está confirmado o horário exato ainda. Assim que a gente tiver essa confirmação, a gente traz a informação certinha aqui na TV Fórum, em um de nossos programas, ou no site revistaforum.com.br. Então, fiquem ligados aí nas redes da Fórum, no site da Fórum e aqui na TV Fórum, que a gente vai atualizar isso em breve. Mas é certo, o presidente Lula vai à cadeia nacional de rádio e televisão na noite desta quinta-feira para falar sobre o tarifaço anunciado pelo governo de Donald Trump. Ele deve ir para cima, ele deve reafirmar a soberania do país, né? O Lula não está disposto a negociar redução dessas tarifas nem nada. O governo Lula já deixou claro, se houver tarifa, vai devolver, vai ter tarifa aqui da nossa parte também, né? A única negociação é a não aplicação de tarifas, né? Então, a gente fica na expectativa para ver qual vai ser o tom do presidente neste pronunciamento hoje à noite, mas só o fato da gente saber que o Lula vai falar em cadeia nacional de rádio e televisão já nos sinaliza que ele quer ir para cima, né, Melo? Opa, com certeza. Ele já fez aquele pronunciamento naquele dia e agora vai fazer um nacional direto, rádio e TV, hoje, provavelmente às 8 horas. Agora, antes da gente encerrar aqui, eu não sei se você já está pensando em encerrar, eu gostaria de aproveitar que o Hugo Mota, né, ele botou ontem 2 votações contra os interesses do povo brasileiro, né? E aproveitar que agora está no recesso, a imprensa vai ter bastante tempo aí, aproveitar esse recesso para conversar com Mota e ele explicar as funcionários fantasmas do seu gabinete, que custaram. Aqui, o presidente da Câmara, Hugo Mota, empregou ao menos 4 parentes da fisioterapeuta Gabriela Batista Pagides, apontada como funcionária fantasma dele. Ao todo, 5 membros da família Pagides passaram pela folha de pagamento do parlamentar, acumulando mais de 2,8 milhões em salários. 2,8 milhões saíram para funcionários, pelo menos 4 deles nunca trabalharam. E existem mais esses outros parentes aí. Ele aproveitar esse período aí e explicar, ele deve ter lá uma explicação a dar ao povo brasileiro, aí, porque foram 2,8 milhões de reais desviados para funcionários que não trabalharam. Ou será que trabalharam? Hugo Mota, responde aí para o pessoal.